Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Olá para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, talvez justamente por esse vídeo que vai para a playlist que nos questiona. Você já falou com seu pai hoje? Bom, eu estou aqui, talvez pela sexta vez, não tenho certeza, né? Preciso ver aí quantos vídeos subiu para essa playlist, mas deve ser isso, deve ser a sexta oportunidade que o senhor me concede de estar aqui partilhando com vocês como foi a nossa conversa. Eu falei com meu pai hoje. É, hoje, dia 27 de agosto, terça-feira, é o último dia desse ciclo de 4 dias que eu passo como vigilante dessa empresa. Sábado e domingo, das 6 da manhã às 18 horas, eu procuro me dedicar a alguns trabalhos aí diversos, né? E de segunda e terça, quando eu tô das 18 da noite, das 18 horas até as 6 da manhã, aí eu procuro fazer isso. A vigília, a oração, o jejum e partilhar com vocês essas experiências. Cada um desses dias teve um tema. E eu queria falar com vocês hoje sobre um tema principal, tá? Que é a fé. A gente não pode ter dúvidas do que a gente faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acabei de ouvir isso numa pregação da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá da Rua Mato Grosso. Foi enviada pelo Hélio, o corretor que partilha o prédio já junto com a Arca. Ele estava no culto e me mandou, então eu acabei de ouvir isso essa madrugada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou falar desse tema principal e de mais alguns assuntos, né, correlacionados. Então vamos lá. Primeira coisa, esses dias eu estava vendo aí o canal de um cidadão, não sei se ele é um psicólogo, mas ele faz aquele tipo de vídeo onde do lado de cá ele faz um personagem que é ele próprio ou sei lá, um outro personagem qualquer e ele interpreta o personagem A e do lado de lá ele faz o personagem B. Então era ele conversando com um sujeito que parecia ser o próprio mal, o olho preto, né, totalmente preto, como se fosse o diabo ali conversando com ele. E o primeiro vídeo foi muito positivo para mim. Eu achei que me representava, porque nesse vídeo o sujeito que era o mal encarnado ali dizia o quanto é difícil quebrar pessoas que aprenderam a viver sozinhas. E um vídeo muito interessante, me representou. Mas o segundo vídeo foi muito estranho. Por quê? Porque vem justamente nisso que é o tema principal dessa gravação. Vem contra a nossa fé. E é muito interessante as sutilezas que a gente encontra na nossa jornada. Tudo é direita, esquerda e um centrão. É um caminho estreito no centrão e direita e esquerda são os desvios possíveis, né? Ambos desvios. Não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, que na política o centrão é que é o legal. Na verdade, nós que somos espirituais nem devemos nos preocupar muito com a política desse mundo secular, né? Nosso reino não é daqui. Mas é a sutileza dessa caminhada, o tempo todo dualidades, tipo yin e yang, né? O joio e o trigo, trevas e luz. E nesse vídeo, o sujeito pergunta para esse mal encarnado por que é que ele ajudava tanto, já que queria a destruição dessa pessoa, né? E o capiroto riu, falou assim: você acha que eu estou te ajudando? Eu estou me divertindo com a tua cara, divertindo as tuas custas, e você acha que eu estou te ajudando?
Isso me fez pensar nessa minha trajetória de vida, né? Principalmente nos últimos tempos aí, onde eu tenho recebido presentes sobrenaturais, um atrás do outro. Hoje choveu aqui, ó. Parecia que havia um temporal, assim, muito forte, mas no fim, uma garoa um pouco mais encorpada aí, mais uma garoa. E eu trouxe meu guarda-chuvinha. Eu tive que comprar um guarda-chuvas e o sobrenatural já começa por aí. Eu não comprei, eu achei na rua. O guarda-chuva novinho, embalado dentro da capinha, esperando por mim numa esquina. E na véspera eu pensei em comprar o guarda-chuvas, mas estava atrasado e só pensei. No dia seguinte, toma lá o guarda-chuvas. O resto vocês já sabem, já falei em outros vídeos aí. Luzes do céu, loteria. Eu tô parecendo aquele personagem do Jim Carrey, o filme O Todo-Poderoso, filma meteoro, tá sempre na hora certa, no lugar certo e acontece de tudo. Mas, glória a Deus por isso, tudo tem um propósito, né? Eu fiquei pensando, eu falei, mas espera um pouco, né? Quem é que está me ajudando, então? Será que você fica naqueles 5 minutos de fraqueza, você fica se questionando, mas e se eu tiver errado? E se eu estiver achando que eu estou tão certo fazendo a obra de Deus, quando na verdade eu que sou meio arrogante, meio orgulhoso, que estou trabalhando vários defeitos da minha personalidade, e se eu estiver recebendo a ajuda do outro cara e ele estiver me dando linha, me dando corda, só para ver eu me arrebentar ali na frente e ele poder vender ingresso da minha derrota, né? Mas não, gente. A gente não pode ter dúvida de quem a gente é. Eu aprendi com um grande amigo, eu não sei se eu cheguei a publicar esse vídeo quando eu pensei nessa situação, ou se foi um vídeo que eu acabei apagando, acontece várias vezes aqui. Às vezes eu gravo um vídeo de meia hora, ouço por outra meia hora e chego à conclusão que não ficou bom, eu apago. Eu não vou editar, não. Eu começo tudo de novo. A palavra do Senhor diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu me considero o editor da arca, eu descobri que eu sou o editor da arca, mas eu não vou editar uma mensagem gravada em jejum, oração durante uma vigília de 12 horas. Ou é o Espírito Santo falando com você através de mim, ou, sinceramente, não tenho o que fazer. Então, meu povo, eu voltando nesse assunto aí do meu amigo, ele me ensinou muito sobre fé. Existe a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvífica. Fé natural não precisa de falar nada. Fé natural é aquela que você tem, você vai dar um salto, você conhece seu corpo, conhece seus limites e você vai lá e salta sem nem pensar. A fé sobrenatural é aquela que você vai buscar ajuda, geralmente espiritual, né? Para alguma situação que você realmente não tem meios de resolver de uma forma natural. E isso leva as pessoas a um leque enorme, a um universo de opções, e nem todas nos garantem o que a fé salvífica, que é a última, garante, né? Que além de realizar aquele sobrenatural na nossa vida, essa fé condicionada ainda nos garante a salvação. É a fé no Deus verdadeiro, a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. Das outras eu não vou nem falar, porque eu não quero correr o risco agora de pecar, de errar, de acusar, porque em outro momento, quando eu estiver fazendo exortações, aí vocês vão ver a metralhadora, que é o Marcelo, não criticando, mas exortando as pessoas a abrir o olho, né, a respeito da fé sobrenatural praticada e ativada em qualquer altar, encruzilhada por aí. Então é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquele negócio. Você primeiro põe o pé, depois Deus põe o chão embaixo. Do outro jeito, você colocar o pé sabendo que tem o chão ali, isso é a fé natural, isso não tem serventia nenhuma
para a obra do reino de Deus na face da terra. A gente vai fazendo escolhas, né? E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: foi aqui nesse lugar que eu descobri quem eu sou, qual é a minha missão, de onde eu vim, aonde eu estou posicionado, para onde eu vou. Foi aqui. Tudo por um ato de fé, falando com Deus pelas madrugadas. E agora eu tomei outro ato de fé, que foi pedir desligamento, porque eu vou cuidar da minha rádio. Então, esse é um dos últimos plantões que a gente faz. Eu vou trabalhar mais segunda e terça da próxima semana, e depois eu não venho mais aqui para o serviço de vigilante. E isso eu fiz de uma forma consciente, porque apesar de estar me desligando desse trabalho, eu não vou poder me desligar mais dos plantões espirituais. E agora eles vão mudar de nome. Agora, ao invés de ser esse questionamento, você já falou com seu pai hoje, ele vai se tornar a Vigília da Arca, onde nós vamos começar no dia 29 de agosto agora, uma data muito especial, que aí eu quero falar uma outra coisa com vocês, né? Que está dentro do assunto, tá, gente? É o sobrenatural. Mas dia 29 de agosto é uma data que um pastor ex-satanista, falecido em circunstâncias muito suspeitas, né? Há quem diga que ele foi assassinado, tá? Tô falando do Daniel Mastral. Ele deixou para a gente um aviso sobre fenômenos muito importantes que vão acontecer no próximo dia 29 de agosto. Alinhamento planetário, 6 planetas, ele chamou de alinhamento 666. Então, a gente escolheu essa data, dia 29 de agosto, uma sexta-feira, que é justamente para se contrapor a tudo isso feito pelo lado de lá, o lado das trevas. Nós que pretendemos ser sal da terra e luz do mundo, nós que cremos no Pai das luzes, nós vamos fazer o contraponto e vamos começar então a vigília da arca. Bom, sobre o Daniel Mastral, um amigo me comparou com ele, disse que realmente as coisas que acontecem comigo lembram muitas coisas que o Daniel Mastral falava que acontecia com ele. Mas aí que tá, gente, tem uma diferença muito grande entre eu e o Daniel Mastral. Em primeiro lugar, apesar de nós sermos conhecedores da agenda satanista, da agenda da nova ordem mundial, eu não fui procurar nenhuma seita satânica para me tornar um discípulo. Eu não fui consagrado a nenhum capiroto. Muito pelo contrário, minha mãe me consagrou a Nossa Senhora na saída da maternidade. E ela falou ainda com Maria, que era a fé da minha mãezinha, a dona Sônia Maria, vó da minha filhinha, a Thaís Maria. Eu que num dos meus livros, assumi o pseudônimo de Mariano. Então, a mãe de Jesus, para mim, é uma personagem muito cara, muito especial. E minha mãe falando com Maria ali na maternidade, no dia que eu estava saindo dos braços dela, ela apresentou para a mãe de Jesus e falou: cuida do meu filho, e se ele fizer o mal para alguém, se tornar alguém que mereça, de repente, ser preso por algum crime, que a senhora leve ele antes, ou seja, que ele não venha cometer nenhum crime, fazer mal para ninguém. Então está aí a diferença entre eu e o Daniel Mastral. O Daniel Mastral disse que ele deixou o satanismo no dia que botaram uma vítima, uma mocinha, para ele assassinar no ritual. E foi ali que ele desistiu de tudo, que ele falou: não, eu não posso seguir com isso. Então ele foi muito mal visto por esse fracasso, lembrando que quem consumia as maldições ou favores daquele ritual satânico eram personalidades ilustres da nossa sociedade, políticos, empresários, artistas, e ele ficou muito mal visto, porque foi um fracasso, e ele ficou quieto na miúda por um bom tempo. Tudo isso ele conta no livro Filhos do Fogo, né?
e um livro que as pessoas acham muito parecido com o meu livro, Revolução Já. Então, ele passou muito tempo sendo ameaçado, perdeu mulher, perdeu o filho que se jogou debaixo do trem lá em São Paulo, até que deu nisso. Ele avisou sobre o 29 de agosto e poucos dias depois ele morreu. Então, outra coisa, ele morreu porque ele desceu armado lá no meio do lugar ermo e tentou se proteger com uma arma de fogo. Esses tempos atrás, eu estava sofrendo algumas ameaças, não de nenhum satanista, do pessoal do crime mesmo aí, por uma ocorrência, o pessoal me ameaçou, e eu cheguei a pensar em comprar uma arma. E, como eu costumo dizer, né, até essa empresa foi pintada de cinza e branco, eu chamo de cinza congregação cristã. Quando eu preciso de uma orientação de Deus, assim, imediata e indiscutível, eu vou para a congregação, que é a igreja onde eu me batizei, por último agora, e onde sou membro. E lá na congregação, eu fui perguntar isso para Deus, se eu deveria comprar uma arma de fogo. Irmãos, a mensagem foi direta. Assim disse o Senhor: ou você continua confiando na proteção sobrenatural do teu anjo da guarda, ou você começa a confiar na força do teu braço. Porque se você comprar uma arma e você desembainhar a sua arma, o anjo que te protege vai colocar a dele na bainha. Então é isso, gente. Falando em anjo da guarda, esse menino da moto é o meu rondante, ele que faz a ronda aqui na rua. Deus abençoe a vida dele, trabalhando debaixo de chuva nessa madrugada. Então, gente, outra diferença entre eu e o Daniel Mastral, ele confiava em arma de fogo. Eu confio na espada de fogo do meu anjo que está aqui atrás de mim, meu anjo da guarda. Uma terceira coisa, o amor ao dinheiro. Eu busco a mesma sabedoria que ele buscou, a mesma iluminação, é o ocultismo puro, é aquele de Jeremias 33:3. Invoca-me e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E assim como o rei Salomão buscou sabedoria, eu também tenho buscado, só que o rei Salomão ganhou de Deus a sabedoria e ganhou riqueza. E por causa da riqueza ele acabou se perdendo, perdeu até a sabedoria. E acho que para não acontecer isso de novo, Deus olhou bem para esse aprendiz de Salomão aqui e falou assim, ó, o Salaminho, você vai ficar só com a inteligência e com a sabedoria, né? Com a sabedoria. Riqueza eu dei para um, não deu muito certo, então não vou te dar não. E já o Daniel Mastral estava com carro de luxo, não sei se era uma Tiguan da Volks, carro de luxo, do condomínio de luxo. Então, perseguindo o dinheiro. E eu tô aqui, trabalhando por R$ 1.500 por mês, 12 horas por dia, 4 dias a semana, para poder comprar a ração do meu cachorro e as abobrinhas que eu cozinho. Então, por aí vai. Tem um monte de outras diferenças entre eu e o Daniel Mastral. Mas ele buscou a fé sobrenatural da mesma maneira que eu busco, só que eu escolhi um lado e ele escolheu o outro. Depois ele quis fazer a volta e ele veio como um desertor, com segredos, com coisas que não podiam ser reveladas e acabou perdendo a vida. Para ir terminando esse vídeo, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: Deus já nos disse que esse mundo jaz do maligno. Jesus falou em várias ocasiões que o reino dele não é desse mundo. E eu ainda vejo um bando de gente tosca andando com adesivo falando que eu não sou dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Deus me livre de ser o filho do dono desse mundo. Eu não sou, não. Eu sou o filho do dono do universo, que tem um reino na luz, que não tem nada a ver com esse mundinho aqui que já está acabando. Isso aqui é só um videogame, uma Matrix, uma simulação de computador.
é uma prova, mas já está chegando ao fim. E nós vamos voltar para casa, lá é o meu mundo. E esse mundo tem um gerente, que é Lúcifer. É ele quem dispensa os favores, as bênçãos financeiras para quem vai merecendo, né? E isso me lembrou uma piada que eu vi esses tempos atrás. E se você já ouviu, você vai me perdoar, mas eu preciso contar aqui. Uma senhorinha disse que ligou numa rádio pedindo uma cesta básica e falou que com toda a fé Deus ia mandar para ela. E um desses satanistas estava ouvindo a rádio. E aí o que ele fez? Muito maldoso, ele chamou o motorista e pediu para comprar a melhor cesta básica que ele encontrasse e entregasse no endereço da velhinha lá. E falasse para ela que quem mandou foi Lúcifer. Bom, o camarada foi lá, comprou uma cesta bem cara e foi para a casa da velhinha. Quando ela atendeu, ele entregou a cesta, ela simplesmente falou assim, olha, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado mesmo. E entrou. Aí ele não entendeu nada, né? Bateu no portão de novo e falou com a velhinha, escuta, você não vai querer saber quem foi que te mandou, não? Aí ela falou, não, não há necessidade não, Deus abençoe poderosamente. Aí o cara insistiu mais uma vez, falou, mas moça, mas minha senhora, ou melhor dizendo, né, minha senhora, por que a senhora não quer saber quem mandou um presente tão rico aí, a senhora não faz questão? Aí ela pegou e falou assim para ele, olha, quando meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então não me importa quem mandou, que ainda que o diabo tenha mandado, foi Deus que deu a palavra final. Então assim é na minha vida, por todas as bênçãos que eu tenho recebido, por tudo que aconteceu e que vai acontecer mais ainda com a Arca, com a minha rádio, com o meu projeto, com o meu ministério profético, né? Ainda que seja a favor do próprio diabo, é porque Deus mandou me entregar. E eu vou pegar, vou consagrar, vou usar da melhor maneira que eu puder para evangelizar e pregar para as pessoas o evangelho do arrependimento e não da prosperidade, o evangelho da cura espiritual e não necessariamente da cura física. Vou pregar o batismo como o único meio de ser enxertado na videira e anunciar Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o único caminho pelo qual se chega à salvação e ao reino dos céus. Até a próxima semana, quando nós vamos, se Deus quiser, gravar os vídeos de despedida desta playlist. Você já falou com seu pai hoje?